Bem, para resolver esse problema, perceba o que ele fez. Quando a bandeira verde for clicada, vá para a direção inicial. Então, sempre que tocar nessas cores, diga: cuidado, você está saindo da estrada por 2 segundos, esconda, vá para a posição inicial e pare. O problema acontece quando eu inicio novamente. Por quê? Porque aqui embaixo eu escondi o meu sprite, ou seja, eu preciso fazer com que ele apareça novamente. Como a gente faz isso? Vem na palheta Aparência e Mostre. Quando? Quando a bandeira verde for clicada. Vamos ver? Cliquei na borda, apareceu a mensagem, ele desapareceu. Vou clicar novamente na bandeira verde. Está aí. O nosso sprite apareceu novamente. Vou andar até uma outra região. Encostei na borda, apareceu a mensagem e ele parou o jogo. Quando eu começo sempre o jogo, ele sempre retorna agora para a posição inicial e eu consigo ver. Legal. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos deixar esse jogo um pouquinho mais interessante. Eu vou colocar 3 diamantes, um mais no início, um aqui no meio e um no final, para que o meu personagem pegue ao longo do jogo. Como a gente faz isso? A gente vem aqui embaixo, na aba de ator ou sprite. Eu vou buscar um diamante. Aqui está sendo chamado como cristal. Vou escolher um tamanho 60. Eu acho que desse tamanho já está legal. Agora eu vou escolher um posicionamento, tanto em X quanto em Y. Eu posso fazer isso apenas arrastando o meu diamante ao longo aqui do meu cenário. Eu vou deixar logo aqui no começo. Aqui. Como que eu vou criar os próximos? Eu posso apenas clicar com o botão direito do mouse em cima aqui do meu sprite e vir em duplicar. Ele irá criar um outro personagem exatamente igual. Esse segundo cristal ou diamante eu vou colocar exatamente aqui no meio. Em seguida, vou clicar em duplicar novamente e o meu terceiro eu vou colocar aqui no final. Bem, o primeiro passo é eu informar para todos eles a mesma coisa que eu fiz aqui com o meu personagem principal. Que é o quê? Que é justamente informar esta posição inicial. Vamos lá. Então, eventos. Quando a bandeira verde for clicada, eu vou clicar nesse personagem, na palheta de movimentos e vá para a posição. Em seguida, eu vou em aparência e mostre. Apenas para garantir que ele estará visível nessa posição. Vou fazer a mesma coisa para o cristal 2. Eventos, quando a bandeira verde for clicada, movimento, vá para esta posição, que é onde eu selecionei. Vou colocar a aparência, mostre. A mesma coisa do terceiro cristal. Então, eventos, quando a bandeira verde for clicada, movimento, vá para esta posição, aparência, mostre. Bem, os diamantes estão colocados. Agora eu preciso criar um sensor. Eu vou fazer com que ele se esconda no momento que o meu personagem encostar neles. Como que eu faço isso? Eu venho na palheta de controle. Então, sempre C. Sensores tocando em. Então, sempre que estiver tocando nesse Gigawalk, que é o meu personagem principal, que é esse sprite aqui, então o que vai fazer? Aparência, esconda. Sempre que ele tocar, ele vai se esconder. E ele vai mostrar sempre assim que o jogo iniciar. Vou juntar eles. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o cristal 2 e com o cristal 3.
Existe uma dica que eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar apenas o bloco que eu quero, clicar em Ctrl C, vir no próximo e Ctrl V. Ele copia e cola exatamente este bloco inteirinho. No terceiro, Ctrl V. Junto todos eles. E agora vamos fazer um teste. Vou iniciar o jogo e eu vou andar com o personagem. Perceba que assim que eu encostei, o cristal já desapareceu. Vamos testar com o terceiro. Tomar cuidado para não encostar na borda. Bem, está funcionando. Vou parar o jogo. E agora eu vou fazer mais uma pequena dificuldade. Vou acrescentar um pequeno obstáculo que vão ser alguns fantasmas que vão estar andando aqui pelo cenário em que o meu personagem principal não poderá tocar. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui embaixo, vou selecionar um outro ator ou sprite. Na lista de sprites eu vou buscar pelo fantasma. Aqui percebam que vocês têm realmente uma variedade muito grande de sprites. Aqui está o fantasma. Ele está um pouco grande, vou deixar ele um pouco menor. Tamanho, vamos testar 60. Ainda está um pouco grande. 30. Agora já está legal. Vou colocar 25, que o tamanho fica mais próximo ao tamanho do sprite. Bem, em seguida eu vou selecionar a região no cenário que eu quero que ele apareça. Detalhe, eu quero que ele se mova. Então eu vou colocar um fantasma aqui para se mover neste sentido. Em seguida eu vou colocar um aqui no meio, que é onde estará o outro diamante, e um aqui. Primeiro vamos começar com esse aqui. Eu vou selecionar ele para ele ficar bem na borda. Tomar cuidado. E agora eu vou programar para que ele faça esse movimento de deslizar. Como que eu faço isso? Eu vou na palheta de eventos. Quando ele for clicado, controle sempre, porque ele sempre é para ficar fazendo esse movimento. É um movimento, correto? Que tipo de movimento? É um deslize. Eu quero que ele deslize por um tempo até uma posição determinada. Primeiro, eu vou vir aqui novamente na palheta de movimento e indicar esta posição inicial antes dele fazer esse movimento. Esse a gente já viu anteriormente. Vá para esta posição. Quando for clicado, vá para essa posição. Beleza. E sempre eu quero que ele deslize por um segundo até a outra posição. Qual posição? Perceba que é a mesma da posição inicial. Ou seja, eu preciso selecionar essa segunda posição. Eu posso vir aqui e colocar ele bem na borda, agora no canto superior. Em seguida, a posição X não irá alterar. O que irá alterar vai ser Y. Eu posso observar aqui embaixo qual que é a posição em Y do meu personagem, que é de 187. Eu venho aqui e digito o valor. Porém, ele é positivo dessa vez. Vamos testar? Juntar os blocos e clicar. Perceba que ele está fazendo isso. Porém, quando ele chega nessa posição, ele está parado aqui. Vou parar o bloco. Como resolver isso? Eu preciso que depois que ele chegue nessa posição, que ele volte para a posição inicial. Ou seja, depois que ele deslize para essa posição, eu quero que ele vá para essa posição inicial. Eu copio o código aqui de cima. E vamos testar. Agora está funcionando.
Perfeito. Vou fazer a mesma coisa agora colocando um fantasma aqui, onde está esse diamante, e um fantasma aqui no meio. Eu posso apenas selecionar o ator ou sprite, clicar em duplicar. Assim ele fará um outro fantasma. Clico em duplicar novamente e o terceiro está pronto. Perceba que a única diferença maior vai ser agora com relação à posição no eixo X, correto? Então, eu posso selecionar ele mais ou menos aqui no meio e verificar que a posição X é exatamente zero, porque é exatamente no meio. Então, nesse meu segundo fantasma, ele está selecionado, eu mudo as posições no eixo X. 0, 0 e 0. Vamos testar? Ó, ele está funcionando. Perfeito. Vou parar. A mesma coisa agora eu vou fazer com este meu terceiro fantasma. Eu vou posicionar ele mais ou menos na direção que eu quero aqui em X. Observo o número, que é a coordenada 120, e altero os valores. Vamos testar. Legal. Agora tem um detalhe, que é o seguinte: quando eu inicio o jogo, perceba que os três fantasmas estão fazendo a movimentação ao mesmo tempo, de maneira síncrona. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para que um deles, por exemplo, esse aqui do meio, que ele espere um pouco antes de começar a fazer esse movimento. Eu vou na palheta de controle e espere. O que eu posso fazer? Antes que ele comece essa movimentação de deslizamento, vou botar para ele esperar um segundo. Vamos ver? Aliás, isso eu fiz com o terceiro. Agora ele já não está mais síncrono com os outros. Eu vou fazer a mesma coisa com o segundo fantasma. Espere um segundo. Porém, eu vou colocar tempos diferentes. Vou deixar esse aqui 1 segundo e o terceiro, por exemplo, vou colocar 3 segundos. Vamos testar. Agora ele leva 1 segundo de diferença que sai o primeiro para o segundo e o terceiro fantasma. Porém, perceba que eu consigo ver eles aqui parados, certo? Então vamos resolver esse problema. Ele fica esperando visível. Então eu venho aqui na palheta aparência e esconda. Então ele vai se esconder, ele vai esperar 3 segundos, ele vai mostrar e ele vai deslizar para essa posição. O que eu posso fazer é que, quando ele chega nessa posição, eu posso colocar para ele se esconder. Vamos ver? Preste atenção aqui no terceiro fantasma, como agora eu não consigo mais ver ele aqui. Ou seja, essa programação funcionou. Vou parar e fazer a mesma coisa com aqui o segundo fantasma, que ele também espera um tempo. Eu quero que ele esconda antes de esperar, que ele mostre após esperar e que ele esconda depois que chegar na posição. Do mesmo jeito que eu fiz com o terceiro fantasma. Vamos testar? Agora ele já está funcionando certo.